Olá, seguidor Treino em Foco, tudo certo? Vamos dar continuidade à nossa série de cinesiologia vetorial. Hoje, no nosso programa 13, nós vamos analisar o grupo muscular de latíssimo do dorso. Vamos analisar, não na verdade o grupo muscular, mas o músculo latíssimo do dorso ou o grande dorsal. Nós vamos analisar em duas posições diferenciadas glenumerais, onde nós vamos ver algumas questões interessantes dos componentes vetoriais. Acompanhe a videoaula de hoje, que vai ser bem interessante. Bem, seguidor, como eu já descrevi na chamada, nós vamos analisar o latíssimo do dorso, sempre avaliando aquelas questões de termos uma tomada de imagem num plano que favoreça a nossa análise. E nós temos tanto na imagem da esquerda quanto na imagem da direita. Vocês podem perceber que eu tenho uma tomada de imagem, um plano de imagem bem posterior. Isso me permite fazer a análise dos movimentos no plano frontal, no qual nós teremos a articulação glenumeral como analisada em termos de movimento e o eixo antero-posterior posicionado na articulação glenumeral tanto do lado esquerdo quanto do lado direito corporal, como eu marco agora aqui. E essa tomada de imagem totalmente posteriorizada me favorece tanto fazer uma análise na imagem da esquerda quanto na imagem da direita. Então, sempre aquele cuidado que eu venho frisando nas videoaulas anteriores e friso mais uma vez aqui do ângulo qual essa imagem está sendo tomada para análise. Bom, feito isso, a gente segue os passos a passo que você já conhece. O músculo já está definido, é o latíssimo do dorso. Aqui ele está visualizado junto com os outros grupos musculares só do lado esquerdo. Aqui nós isolamos o latíssimo do dorso do lado esquerdo e do lado direito, que é uma forma melhor de fazer a análise. E a partir disso, então, nós vamos começar a fazer aqueles passo a passo que você já está acostumado a fazer. Então, vejam bem, nós vamos definir aqui o eixo longitudinal da peça óssea que se move. No caso aqui é o osso húmero, é a peça óssea que irá se movimentar, que irá fazer a movimentação. E a partir disso eu tenho o latíssimo do dorso, posicionado aqui, uma extremidade do latíssimo do dorso por fáscia tendínea conectada à coluna vertebral, inclusive a fáscia tendínea da região lombar, e uma outra extremidade conectada na face anterior do húmero. Como nós temos uma imagem posteriorizada, nós não temos o ponto exato e claro da inserção do latíssimo do dorso sobre o húmero que se encontra na frente. Mas para fazermos a análise que nós queremos fazer agora, é completamente cabível e possível fazer isso. Um detalhe adicional antes de eu começar a colocar os vetores aqui, é que nós possamos interpretar claramente essa questão. Vejam bem, a direção das fibras superiores do latíssimo dorso, todas as fibras estão oblíquas, como eu coloco agora aqui o vetor resultante na região central do latíssimo dorso, na região medial, vamos dizer assim, entre superior e inferior. Mas vejam bem, as fibras superiores, elas são oblíquas também, porém um pouco mais horizontalizadas. As fibras inferiores são oblíquas também, porém um pouco mais verticalizadas. Isso, se eu analisasse a direção das fibras nesses dois pontos, eu já teria graus de inclinação diferentes para o vetor resultante. Entretanto, lembrem que eu frisei em videoaulas anteriores que eu devo buscar o ângulo oblíquo, aqui no caso, em que as fibras, a direção das fibras no ponto de inserção junto à peça óssea, não depois no seu ventre muscular. Então eu tenho que buscar o ângulo de inserção junto à peça óssea, porque é esse ângulo de inserção que será dado a tração sobre essa peça óssea. Então, pegando aqui uma média entre essas duas regiões e o ponto de inserção, que nós podemos perceber que o ângulo é aproximadamente esse que eu descrevi aqui, nós temos esse grau de inclinação para o vetor resultante de tração do latíssimo do dorso. Colocado esses pontos, nós podemos dar sequência à análise. Então, nós vamos posicionar um componente vetorial paralelo ao eixo longitudinal e outro componente vetorial perpendicular ao eixo longitudinal, de novo, da peça óssea que será movimentada. Esses componentes vetoriais eles devem estar alinhados com a extremidade do componente vetorial do vetor resultante, para que eu possa ter uma clara ideia da magnitude desses componentes vetoriais, sempre um perpendicular e outro paralelo. Esse componente vetorial paralelo, nós podemos perceber que ele traciona o húmero para baixo, ou seja, ele afasta o húmero da cavidade glenoide, gerando uma força de descoaptação. Então, nessa posição, em que o indivíduo se encontra em posição anatômica, descrita nessa imagem, o vetor resultante paralelo ao eixo, ele é um vetor de descoaptação. E o vetor perpendicular é o vetor que, agindo sobre o húmero
para rodar sobre o seu eixo antero-posterior. É um vetor que irá produzir um movimento no membro superior ou no húmero, como queira, nesse sentido, nessa direção, e um movimento obviamente rotatório, porque o eixo se encontra aqui. Então, um movimento rotatório de adução glenumeral ou adução do ombro. Aí se justifica o latíssimo do dorso ser retratado como um músculo forte adutor glenumeral, adutor do ombro. Então esse é um posicionamento interessante. Nós temos uma força de descoaptação, um componente vetorial do latíssimo do dorso que gera uma força de descoaptação e uma outra força gerada de adução do ombro. Nós podemos perceber que a força adutora do ombro ela é um pouco maior que a força de descoaptação. Quanto a essa força aqui, nós temos que imaginar que existem outros músculos que, sobre ação e tensão muscular isométrica, eles irão fazer um movimento contrário, uma força antagônica a essa força que joga o húmero para baixo, e essa força antagônica irá estabilizar o húmero na sua posição. Então nós poderíamos representar aqui ou raciocinar com o deltoide, que parte do seu vetor também irá produzir uma força para cima, e o deltoide eu analiso na próxima videoaula. Ou, por exemplo, o supraespinhal também do manguito rotador, posicionado aqui, também produzirá uma força para cima sobre o húmero, gerando uma força contrária a essa força de descoaptação e, consequentemente, estabilizando a articulação. Mas uma situação hipotética de ação única e exclusiva do latíssimo, parte da sua ação é de descoaptação e parte da sua ação, a maior parte, é verdade, é de adução glenumeral. Bom, essa é uma situação. Eu queria discutir agora com vocês uma outra situação em que eu vou mudar aqui a cor para que a gente possa fazer uma análise melhor. Eu vou botar uma posição agora de elevação do húmero. Então vamos imaginar que o húmero esteja abduzido em torno de 160 graus, aproximadamente. Isso aqui é em linhas gerais, eu não estou medindo com um goniômetro aqui para estabelecer adequadamente isso. Mas vamos imaginar esse grau de abertura, esse grau de abdução do ombro, vamos imaginar no exercício de puxada na barra ou puxada no pulley, posição inicial, no qual vocês fizeram a pegada sobre a barra, vocês estarão, obviamente, bilateralmente, eu estou raciocinando só de um lado aqui, com o ombro abduzido aí em torno de 160, 170 graus, um pouco menos talvez. Nessas condições, o que nós podemos fazer? Eu vou mais uma vez mudar a cor aqui, para que eu possa fazer essa ideia com vocês. Nós podemos continuar fazendo uma projeção da inserção do latíssimo do dorso no húmero. Então vamos fazer uma projeção aproximada aqui, aonde o latíssimo do dorso estaria conectado com o húmero, desta forma que eu descrevo agora aqui na tela para vocês. Vejam bem, está dando continuidade com o vetor resultante que já estava posicionado. Então vamos imaginar que ele esteja nesse ponto aqui, dando continuidade ao vetor resultante. Dessa forma eu tenho a inserção agora num outro ângulo de ombro, não no ângulo em posição anatômica, como se encontra agora aqui, mas no ângulo de 160 graus aproximado, e a inserção do latíssimo do dorso sobre o húmero, que é a peça óssea que se move sobre o eixo antero-posterior, que mais uma vez eu friso ele aqui. Muito bem, agora eu posso fazer uma decomposição vetorial e analisar essa decomposição vetorial, e é o que nós vamos fazer agora. E mais uma vez para isso eu vou mudar a cor aqui para que a gente possa fazer uma análise mais completa. Então vejam bem, eu vou traçar um vetor, um componente vetorial agora perpendicular ao segmento ósseo que se move, ao húmero. Então aqui é o eixo longitudinal do húmero. Agora nesse novo ângulo de posicionamento do ombro. E aqui está o vetor perpendicular, eu tenho que alinhar com esse vetor. Eu vou tentar fazer isso aproximadamente aqui, ou o mais próximo possível no alinhamento correto. Ok, então estou fazendo ponta de vetor com ponta de vetor. Ok, então aqui nós temos o vetor de tração. E nós temos que colocar também um componente vetorial agora paralelo ao eixo longitudinal da peça óssea que se move. Agora o eixo longitudinal é esse que eu descrevo aqui. Esse é o eixo longitudinal. Então agora nesse eixo longitudinal, vejam bem, eu vou ter que fazer um componente vetorial dessa forma que eu descrevo agora aqui para vocês. Seguindo paralelamente ao húmero, esse componente vetorial, posicionando ele aqui, ficando perpendicular. Ok, eu tenho um vetor perpendicular, um vetor paralelo. Esse vetor perpendicular, sobre a ação na articulação glenumeral, ele vai fazer um movimento rotatório, como já era antes, só que agora numa amplitude de movimento maior, numa ADM maior, em que ele vai aduzir o ombro. Então, justifica mais uma vez,
treinar na puxada na barra ou na puxada no pulley esse exercício para se trabalhar, para se treinar, para se recrutar um movimento, um músculo grande dorsal ou latíssimo do dorso. Realmente é justificável, porque em todo o ângulo de movimentação de adução glenohumeral, o latíssimo do dorso terá pelo menos um componente vetorial forte como motor do movimento. E neste ângulo, vejam bem, o componente vetorial agora paralelo, ele passa a ser coaptador, porque ele impulsiona e traciona o húmero contra a cavidade glenoide, de encontro à cavidade glenoide. E isso faz então com que o húmero se fixe à cavidade glenoide, gerando uma força de coaptação. Então, neste ângulo, agora aproximadamente aí 160 graus, um componente vetorial do latíssimo do dorso passa a ser coaptador. No ângulo anatômico, o componente paralelo ao húmero passa a ser descoaptador. Então, dependendo, vejam bem, dependendo do ângulo em que estejamos tracionando a articulação glenohumeral em adução através do latíssimo do dorso, ele pode gerar uma força de coaptação e de descoaptação, dependendo do ângulo que ele se encontre durante essa ADM, durante essa amplitude de movimento. Isso é muito similar ao que eu já havia explicado quando eu analisei 3 ângulos diferentes do bíceps braquial. Há umas 2 ou 3 videoaulas atrás, eu analisei o bíceps braquial do ponto de vista de diferentes ângulos e nós já havíamos visto isso, que em determinados ângulos o bíceps braquial ele tem uma força de coaptação da articulação do cotovelo, e em outro ângulo, a partir de um ângulo fechando de 90 graus, ele tem uma força de descoaptação. Caso similar ao que ocorre aqui com o latíssimo do dorso. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que, independente do ângulo que estejamos trabalhando, sempre haverá esse componente vetorial perpendicular, forte, pesado, que é o componente vetorial de tração na adução glenohumeral, justificando, portanto, esse músculo em todo e qualquer exercício. Então, se eu vou fazer uma seleção de exercícios na qual eu tenho por raciocínio selecionar o latíssimo do dorso como um músculo forte para trabalhar, eu tenho que ter resistência contra o movimento de adução, o que ocorre na puxada na barra, por exemplo, e, por exemplo, também na puxada no pulley alto, ou na rodana alta. Sobre a nossa série Cinesiologia Vetorial, era isso por hoje, pessoal. Espero que vocês estejam gostando da nossa série e principalmente estejam entendendo e já conseguindo posicionar esses vetores. Então treinem isso em casa, busque principalmente o acadêmico da educação física ou até mesmo um profissional de educação física que não tinha um domínio sobre essa técnica. Fica aí a sugestão então de um treinamento em casa para que aprenda a fazer esse trabalho, esse tipo de análise, e com isso aumente a sua capacidade interpretativa da cinesiologia aplicada a alongamento, por exemplo, ou aplicada principalmente ao treinamento de força. Por hoje era isso, pessoal. Um grande abraço, aguardo vocês na próxima videoaula. Até lá! Sobre a escápula, no próprio desenho anatômico do boneco nós conseguimos identificar, e outra extremidade sobre a coluna vertebral nesse ponto. Terceiro item, origem e inserção do músculo, que é exatamente o quarto item, que é o ponto móvel, que seria a inserção, e o ponto fixo, que seria a sua origem. Então nós temos o ponto fixo, os